Ele é filho de pastor, agora acusado de manter 4 pessoas confinadas em seu próprio inferno no porão. As autoridades dizem que ele manteve 4 pessoas contra a vontade delas, espancando-as e estrangulando-as dentro de sua casa, em alguns casos, por até uma década. A polícia diz que descobriu sobre a suposta casa dos horrores, porque uma das pessoas, que supostamente estava em cativeiro, morreu. Acompanhamos o caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. Ao ler a manchete dessa história, precisei reler de tão chocante e perturbadora. É o tipo de história que você não consegue entender como algo assim pode acontecer. Mas a polícia de Lancaster, Carolina do Sul, diz que essas acusações são muito reais. Tudo gira em torno deste homem, Donnie Ray Birchfield Jr., que está preso. Ele está enfrentando várias acusações. Vou te contar sobre elas em um instante. As autoridades informaram que novas acusações podem surgir conforme o resultado da investigação em andamento. Vamos voltar ao momento em que a polícia descobriu o que supostamente ocorria na casa de Birchfield. A história começa em 25 de julho. A polícia de Lancaster, Carolina do Sul, que fica a cerca de 1 hora ao sul de Charlotte, receberam uma ligação sobre uma morte não assistida na casa de Birchfield. Segundo mandados obtidos pelo Post and Courier, a polícia concluiu que a mulher encontrada morta na casa havia falecido um dia antes de chegarem à residência de Birchfield. Dizem que havia provas de que a mulher foi privada de comida, água e atendimento médico. Isso foi apenas o começo do que as autoridades supostamente encontraram sobre Birchfield. Além de Birchfield, outras 3 pessoas estavam na casa e, segundo a polícia, eram mantidas em cativeiro. Encontramos várias fotos de Birchfield e sua família nas redes sociais. E de muitas maneiras, parece que ele continuava vivendo sua vida publicamente, enquanto tudo isso supostamente acontecia atrás da porta de sua casa. O jornal também informa que a mulher que morreu tinha um marido e que ele estava sendo mantido em cativeiro dentro da casa de Birchfield. Havia mais 2 pessoas, um total de 4 pessoas, supostamente sendo mantidas em cativeiro. As outras 2 eram mulheres. A polícia revela com quem Birchfield se relacionava. A polícia disse que, para o casal, Birchfield era o único provedor deles. Ainda não se sabe quem são eles, nem como Birchfield os conhecia. Sobre as 2 mulheres que teriam se relacionado com Birchfield, a polícia afirma que uma delas se mudou para a casa em setembro passado. A outra, veja só, estava na casa, segundo a polícia, desde 2015. Estamos falando de uma década. No Facebook, vemos novamente Birchfield em fotos aparentando ter uma vida normal. E há uma mulher com quem ele aparece em uma foto de perfil, mas não sabemos quem é. Segundo a polícia, Birchfield mantinha os 4 no porão e só permitia que saíssem quando autorizava. Birchfield também controlava os celulares das vítimas, segundo a polícia. Ele impedia que elas pedissem ajuda. Ele também controlava quando as vítimas podiam comer ou ir ao banheiro. Fisicamente, segundo a polícia, Birchfield abusava das vítimas, inclusive as estrangulando. Uma mulher, supostamente, disse à polícia que Birchfield ameaçou matar ela e sua família e que afirmou saber como se livrar de um corpo por experiência anterior. Desde 2021, a polícia diz que Birchfield usou os cartões de crédito e débito do casal para gastar ao menos $2.000 em compras online no Walmart. Foram 32 transações e a polícia afirma que todas eram para Birchfield. E financeiramente, ele também gastou quase $12.000 do casal nos primeiros 8 meses do ano para pagar vários cartões de crédito. Você deve estar se perguntando, que tipo de monstro é esse? Um parente dele negou as acusações, chamando-as de fofoca. Vou te contar o que ela disse em breve. Sobre Birchfield, você já viu várias fotos dele com a família. Parece que ele é filho de um pastor batista em Lancaster, Carolina do Sul. Também parece que ele é um grande fã de luta livre profissional. As redes sociais dele mostram ele com vários lutadores. Esta aqui é tristemente irônica, pois dá para ver uma corrente no pescoço de Birchfield. Do que ele é acusado, claro, nessa história, não é só algum truque ou enredo. Isso é muito real.
Mais uma vez, alguém morreu. Será que ele será acusado? A polícia afirma que a investigação continua. Agora, pelo menos, a irmã dele pode apoiá-lo nas redes sociais, já que postou no Facebook. Antes de compartilhar ou repostar algo sobre minha família, por favor, se coloque no nosso lugar. E se seu filho, irmão ou amigo fosse alvo de fofocas e julgamentos online, espalhar especulações e repetir alegações sem provas só causa mais danos. Isso não está ajudando. E realmente, ainda não ouvimos o lado da história de Birchfield. E se houver qualquer chance de tudo isso ser um grande mal-entendido, com certeza vamos esperar e ouvir qual será o lado dele. Também não está claro como a mulher na casa dele morreu. Ainda estamos aguardando a causa da morte pelas autoridades. E não está claro como alguém poderia supostamente ter sido mantido em cativeiro em pelo menos um caso por uma década e ninguém saber disso até o verão passado, quando Birchfield foi preso. Quando conversamos com as autoridades, eles disseram que mais acusações podem surgir à medida que a investigação continua. E é uma investigação muito complicada. Birchfield atualmente enfrenta 16 acusações. São 2 acusações de abuso de adulto vulnerável, 4 acusações de cárcere privado, 2 acusações de violência doméstica de natureza grave e agravada, fraude com cartão de transação financeira, exploração de adulto vulnerável, 2 acusações de furto de cartão de transação financeira, fraude de identidade e 3 acusações de exploração de adulto vulnerável. Ele está detido sob fiança de $150 mil. Agora, para comentar, está conosco o ex-delegado e ex-Special Weapons and Tactics, Chad Ayers. Sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Este caso é, no mínimo, perturbador. O que você acha do que lemos até agora? Não, Chris, é ótimo estar com você de novo. Primeiramente, psicopata, e como é constrangedor que isso esteja realmente acontecendo ou tenha acontecido no meu próprio estado, a Carolina do Sul. Sinceramente, Chris, isso me lembrou de alguns anos atrás, quando Todd Kohlhepp esteve envolvido em um caso que muitos de vocês certamente recordam. Uma situação parecida, exceto que ele foi realmente acusado de vários assassinatos de grande repercussão no interior do estado, mas ele mantinha pessoas em cativeiro em containers. Não é exatamente igual, mas é o mesmo tipo de mentalidade doentia. Temos muitas perguntas e, com o avanço da investigação e surgimento de novas informações, isso deve esclarecer o passado desse indivíduo doente. E há uma pessoa que relatou que ela estava sendo mantida em cativeiro desde 2015. E eu acho que qualquer um, pensaria que se alguém não aparecesse no trabalho por um dia, talvez receberia uma ligação de um empregador ou de um familiar. Mas vimos nesses casos em que alguém desaparece por um período de tempo, como já aconteceu antes. Como é que alguém pode passar despercebido por tanto tempo? Chega a esse ponto em que, 10 anos depois, eles estão em um porão em Lancaster, Carolina do Sul. Às vezes, Cris, eu tenho que me lembrar de que nem todo mundo tem o mesmo tipo de relação com a família e os amigos que eu tenho. Eu venho de uma família muito unida. Eu falo com meus pais todo dia, se não for dia sim, dia não. Quero dizer, a gente é muito unido. Mas é importante lembrar que nem todos têm esse tipo de relação com a família Rimson. Acredito que, ao se relacionar com uma pessoa narcisista como essa, você pode acabar entrando em jogos mentais. Olha, isso é uma forma de violência doméstica, é abuso doméstico, é exatamente isso. Por isso é importante, quando você vê esses sinais de alerta precoce, mesmo que seja um conhecido ou um colega de trabalho, e você começa a perceber alguns desses sinais, não ignore, certo? Acho importante denunciarmos essas coisas às autoridades quando vemos comportamentos preocupantes. Não tem como você me dizer que isso aconteceu por 10 anos, Eu entendo. Olha, Lancaster é uma área muito rural. Fica realmente no meio do nada. Então, a ideia de que você está em um bairro movimentado, eu não sei, obviamente, mas tinha que haver sinais claros de que algo estava errado nessa casa. E quando você responde a uma morte não assistida, porque foi assim que tudo começou, é alguém. Você sabe, talvez tenha sido o suspeito Donnie Birchfield, nesse caso. Ele liga porque tem um corpo morto na casa dele. Mas como um delegado do xerife,
Se você está indo e respondendo a isso, o que você procura? O que faz seu radar acender? Tipo, espera aí, isso não é só, sabe? Eu não sei se era uma pessoa idosa, mas alguém que simplesmente morreu em casa. Tem algo muito mais acontecendo aqui. Tudo depende, pois cada caso é específico. Houveram muitas vezes em que respondi a mortes naturais quando eu era delegado, sabe? Talvez fosse uma pessoa idosa ou alguém que estava morrendo de câncer. Às vezes, quando chego e há um falecido na casa, se consigo falar com o médico ou os serviços médicos de emergência o contactam, muitas vezes, se ele assinar o atestado de óbito, não é necessário chamar o legista ou investigadores, pois a pessoa já tinha uma doença terminal. Vou assinar esse atestado de óbito. Mas quando chego e há várias pessoas, costumo avaliar o ambiente, certo? Ou esse indivíduo doente manipulou tanto essas pessoas que elas também se envolveram. Sabe, então, olhando ao redor, havia sinais de luta? Parece realmente uma morte natural. Como são as condições de vida nessa residência? Conversando com o suspeito, sabe? Ele era o cuidador principal, o que podemos descobrir. Você precisa começar pelo básico, Chris, e depois evoluir fazendo as perguntas certas. Acho que é o jeito certo de lidar com isso. Penso em outros casos em que há alegações de que alguém foi mantido contra a vontade por muito tempo. Acho que de fora, ao pensar em como seria sem fotos do porão, ele também é acusado de abuso físico das vítimas. Mas você imagina alguém acorrentado, tipo, na Idade Média, preso à parede. Mas a gente já viu em muitos casos em que as autoridades dizem que não é exatamente assim que funciona. Quero dizer, normalmente, nesses casos, que tipo de evidência é necessária para provar que alguém estava sendo mantido contra a vontade? Sim, obviamente Tonfer, como vimos neste caso, onde ele está removendo o acesso a celulares, e-mails, internet, maneiras dessas pessoas se comunicarem. Como você disse, não é preciso que alguém esteja acorrentado ou amarrado com fita adesiva, como nos filmes. Isso não é um filme do Liam Neeson. Pode ser uma forma de intimidação psicológica, dizendo para a pessoa: olha, se você quiser comer, se quiser seu remédio, se quiser um lugar para morar, vai ter que fazer o que eu mandar. É pura manipulação narcisista, só isso, mas é uma forma de sequestro por si só, porque você está mantendo essas pessoas contra a vontade delas e impedindo que elas falem. E, na verdade, isso também é uma forma de abuso doméstico. Na Carolina do Sul, pegar o telefone de um cônjuge ou parceiro é considerado violência doméstica. Então, novamente, há mais nisso do que apenas o cara com o casaco grande te segurando e te amarrando no porão. Pode ser psicológico também, e eu realmente acredito que foi isso que aconteceu nesse caso. Então foi por volta de 25 de julho que a polícia respondeu a essa morte não assistida, e aí tudo veio à tona. Acredito que ele foi preso em 1º de agosto. Agora, em setembro, o caso começa a aparecer. Mas penso, pelo menos no caso do indivíduo Sari mantido desde 2015, como você volta tanto no tempo para montar um caso e juntar uma linha do tempo, porque você não está fazendo isso só para uma pessoa, nessa situação, você está fazendo para 4 pessoas. Sim, tirá-los de lá agora que esse indivíduo doente foi preso, meio que dá às vítimas um pouco mais de alívio e tranquilidade. Eu gostaria que um conselheiro ou psiquiatra forense estivesse presente para ajudar essas pessoas a chegarem a um ponto em que possamos conversar com elas. Porque imagine só a brutalidade e os jogos mentais que foram feitos com essas pessoas durante todo esse tempo. Estamos falando de 10 anos para algumas pessoas encontradas nessa residência. Consegue imaginar? Olha, nós já vimos isso várias vezes, e eu digo isso repetidamente. Houve inúmeros casos que ganharam atenção nacional em que crianças foram mantidas presas ou as fechaduras das casas foram invertidas para que elas não tivessem acesso. Então, assim que eu conseguir dar um pouco de espaço para essas pessoas e avisá-las que esse monstro está na cadeia, vocês estão seguros. Assim, eles relaxam e se sentem mais confortáveis para falar sobre isso. Olha, Chris, ainda há muita coisa sobre esse caso que não sabemos. Será que ele estava alimentando essa pessoa? Será que havia um problema de abuso de substâncias? Será que eles basicamente davam drogas para a vítima ficar lá? Isso é comum em casos de tráfico sexual e prostituição, onde o cafetão incentiva o vício em drogas e para mantê-lo, a pessoa precisa se prostituir.
Existem várias formas de fazer isso, mas o primeiro passo é separar a vítima do suspeito e trazer conselheiros profissionais para aliviar a tensão e mostrar que o ambiente é seguro. E das acusações que ele está enfrentando agora, uma delas é abuso de adulto vulnerável, que é o termo que está sendo usado. E na Carolina do Sul, como não conhecemos as vítimas, sabemos que havia 2 mulheres com quem ele tinha algum tipo de relacionamento romântico. E também havia um casal, um marido e uma esposa, para quem ele era considerado o único provedor. Isso parece vago, mas todos são considerados adultos vulneráveis. Legalmente, o que isso significa? Chris, um adulto vulnerável pela lei da Carolina do Sul significa uma pessoa com 18 anos ou mais que possui uma condição física ou mental que prejudica substancialmente a capacidade da pessoa de cuidar de si mesma ou de se proteger adequadamente. Então, qualquer tipo de pessoa que possa ficar em uma instituição de cuidados de memória de longo prazo, é o tipo de situação que vai se encaixar nessas diretrizes. Sim, e porque eu também acho, quer dizer, se ele aparece em fotos com membros da família nas redes sociais, foi relatado que o pai dele é pastor em uma comunidade pequena. Quero dizer, um pregador batista que as pessoas conhecem na comunidade. Quer dizer, e eu não sei qual é a relação deles, ou sabe com que frequência eles estavam juntos. Mas do ponto de vista da polícia, você não está apenas juntando as histórias dessas 4 pessoas. Mas tem que pensar que, em algum momento, alguém viu alguma coisa. E quero dizer, que tipo de acusações, não estou falando do pai, estou dizendo de modo geral. Se as pessoas sabiam que havia pessoas dentro dessa casa, como você faz para descobrir se mais alguém poderia estar envolvido nisso? Sim, então poderíamos ter acusações de conspiração. Ou, você sabe, acusações de obstrução. Se você sabia e não denunciou, é tão doente quanto ele. Nessa investigação, garanto que eles estão analisando registros de celular e mídias digitais para saber quem sabia e quem se comunicava com essa pessoa. Obviamente, estamos lendo agora muito que o suspeito estava, você sabe, envolvido em crimes financeiros, se aproveitando. Primeiro de tudo, essas são as 2 coisas que eu sempre disse. Você não mexe com uma criança. Você não mexe com um idoso. Quer me irritar? Essas são as melhores formas de fazer isso. Não tenho simpatia por quem se aproveitou dessas pessoas vulneráveis financeiramente, mentalmente ou sexualmente. Quem sabe o resultado dessa investigação? É por isso que analisar essas evidências forenses e entrevistar vizinhos, amigos e familiares deve ajudar a esclarecer como chegamos até aqui. Como chegamos aqui? Qual era o relacionamento? Como ele conhecia essas 2 pessoas na casa? Sabe, ainda há muitas perguntas sem resposta. E é por isso que eu acho importante esperarmos até que toda essa investigação seja concluída antes de, sabe, eu não gosto de dar minha opinião baseada em boatos até que muito mais informações venham à tona. Com certeza. Acho que, segundo a polícia local, eles esperam e dizem que podem surgir mais acusações. Há uma investigação e muitas perguntas. A questão dos crimes financeiros é interessante. Você menciona ficar irritado ao perceber que ele usou cerca de $2.000 no cartão de crédito para comprar coisas no Walmart só para ele. Os policiais deixaram claro, ele não comprava coisas para casa, mas usava $11.000 para quitar dívidas de cartão de crédito próprias. E é só que parece que em alguns desses casos também, não só existe o abuso, mas quando você vai montando um caso contra alguém, essa é uma pessoa que só se importava consigo mesma. Sim, olha, existem tantos golpes acontecendo além desse caso, né? Pessoas ligam para idosos e dizem: "Ei, você faltou ao dever de júri. Você tem um mandado de prisão. Envie dinheiro em um cartão VC ou Green Dot." Eles exploram os vulneráveis. De novo, esse cara não faria isso com uma pessoa comum, alguém do dia a dia, trabalhador e esperto para anotar. Então isso é o que realmente me frustra e faz com que isso chegue a um nível totalmente diferente. A palavra vulnerável, certo? E, de novo, eles vão atrás das pessoas que são alvos fáceis de abordar. E isso é importante. Se você tem familiares nessas residências assistidas, casas de repouso, você tem cuidadores entrando e saindo da casa. Pesquise e verifique antecedentes. Fui abençoado por ter meus avós. Meus 2 avós viveram bem até os 90 e poucos anos. E nós tínhamos cuidados de saúde domiciliares lá, mulheres incríveis que ficavam com eles.
mas nós também fizemos nossa devida diligência ao fazer verificações de antecedentes nessas pessoas antes que elas tivessem acesso, sabe, à bolsa da minha avó e a todas essas informações pessoais que estavam lá. Eu acho que é importante que a família e os amigos de pessoas que têm entes queridos nessas instituições garantam que estão pesquisando sobre a situação financeira deles, monitorando suas contas bancárias. Se houver suspeita, devemos agir de imediato. E por fim, voltando ao fato de que na Carolina do Sul, eu gosto que o abuso psicológico é algo que a lei reconhece. Não precisa ser só isso. E ele também é acusado de abuso físico. Como você monta um caso, consigo imaginar o advogado de defesa e estamos acompanhando um caso em Connecticut. Kimberly Sullivan é acusada de manter o enteado em cativeiro por 20 anos. O advogado de defesa questiona onde estão as trancas das portas. Ela não é acusada de abuso físico, mas ele nega qualquer abuso psicológico. Como você monta um caso com evidências de que o abuso psicológico estava acontecendo que você possa apresentar a um júri? Sim, honestamente, Cris, tudo volta para aquelas entrevistas forenses e para aqueles conselheiros forenses entrando em ação. E isso é comum em casos de abuso doméstico, certo? A esposa, e vamos dizer mulheres por enquanto, porque obviamente a maioria dos casos de abuso doméstico acontece com mulheres, eu entendo. Acontece com homens também. Mas quando você manipula alguém por tanto tempo a ponto de fazê-la pensar que não vai mais ter um teto sobre a cabeça, eu vou tirar seu carro de você. Vou usar as crianças como vantagem. Vou usar todas essas coisas como vantagem. Você se sente quase impotente. Você sente que tem que se curvar e fazer tudo o que essa pessoa está mandando ou vai perder seu sustento. Vou perder meus filhos? Ou, no pior dos casos, se eu deixar essa pessoa, pode acabar acontecendo dessa pessoa voltar para me matar. Então eu posso entender quando você foi manipulado e todos esses jogos mentais foram feitos durante tantos anos. As pessoas hesitam em se manifestar, elas têm medo, e tudo bem. Então colocá-las em um ambiente adequado e oferecer o tipo certo de aconselhamento para abrir essas portas e trabalhar essas cicatrizes. Imagine o tipo de aconselhamento que essas pessoas vão precisar pelo resto de suas vidas depois de viverem em uma situação tão difícil e perturbadora por tanto tempo. Então, Chris, quero repetir isso. Comentei sobre isso na semana passada em Nova York durante o programa com Jesse. Se estiverem em um relacionamento abusivo, saia. Eu concordo com isso. Eu disse isso na semana passada. A Carolina do Sul está sempre entre os principais estados do país em mortes e ferimentos de mulheres em situações de violência doméstica, seja em um relacionamento de abuso doméstico ou quando você tem um ente querido vivendo com um cuidador que não está cuidando direito, família e amigos precisam agir, avisar as autoridades e nós devemos a essa pessoa inocente colocá-la em uma condição de vida segura e onde ela seja bem cuidada. Não, isso foi colocado de forma incrível. E sabe, acho que ao montar essa história, por mais que seja algo do tipo, uau, não acredito que isso possa acontecer, conseguimos compartilhar situações em que isso já aconteceu antes. Até mesmo se lembrar. Eu estava pensando agora, esqueci o nome, está me fugindo. Mas aquela história de Cleveland, das garotas que ficaram presas dentro de uma casa anos atrás e depois conseguiram sair. Essas histórias se repetem e chocam muito. Chad Ayers, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela análise deste caso. Cris, obrigado mais uma vez. Espero pelo próximo. Isso é tudo para o On The Case. Do Law and Crime, inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.